Vamos passar então para o segundo tema aqui dentro da Hemato, tá? Eu vou liberando esses vídeos, gente, ao longo do que eu mesmo vou fazendo, tá? Já para liberar esse material para vocês, tá? Para vocês já conseguirem estudar, ter essa introdução assim mais importante dentro da Hemato. E aí agora eu vou para as anemias megaloblásticas. Aqui também, gente, extensamente comuns. E aqui, quando a gente fala de anemia megaloblástica, a gente está falando basicamente de deficiência de ácido fólico e deficiência de vitamina B12. Aqui, a grande questão que a gente tem, né? Nossa, já fui direto para aula sem me apresentar. Eu sou Francisco, sou médico hematologista, trato de algumas doenças de hemato maligna e agora também vou começar a fazer alguns vídeos aqui no YouTube de hematologia geral, tá? Que são o que a gente chama dentro da hematologia de hemato benigna, em que eu faço revisões de pequenos temas dentro da hemato que são comuns na prática clínica. Tanto para aluno de graduação quanto para o residente que ainda não sabe exatamente como fazer o tratamento dessas doenças hematológicas, tá? Aqui a gente vai tratar de conceitos importantes extremamente comuns aí da prática, tá? O meu planejamento é que o próximo vídeo seja de hemocromatose, aqui principalmente no interior de São Paulo, onde a gente tem um grande número de pacientes com a condição, né, que é uma condição mais hereditária de doença, né, em que a gente fala um pouquinho aí das repercussões associadas à sobrecarga de ferro hoje nesse vídeo. Então a gente vai falar de anemia megaloblástica. Eu não cheguei a falar disso no vídeo anterior, gente, para você que tá querendo hematologista, tudo, vou deixar o telefone do consultório na descrição do vídeo, caso você queira marcar uma consulta. Então, vamos passar para a anemia megaloblástica. A anemia megaloblástica, gente, como o próprio nome fala, os sintomas de anemia, de dispneia, taquipneia, taquicardia e relativamente hipotensão, aí não é tanto, porque aqui eu não tenho sangramento agudo. Essas anemias, elas podem dar esses sintomas gerais, mas também existem sintomas que são específicos. A anemia megaloblástica, ela tem esse nome porque caracteristicamente as hemácias aqui, elas são de um tamanho maior. Elas têm o que a gente chama de uma macrocitose, um VCM acima de 100 caracteristicamente. A grande questão aqui, gente, que a gente precisa bem lembrar lá no fundo da alma é que nem toda macrocitose é uma anemia megaloblástica. Tem paciente que tem um VCM mais alto das hemácias e que isso não é uma anemia megaloblástica. O paciente às vezes nem anemia tem. A causa de macrocitose que a gente tem são alguns medicamentos, por exemplo, a hidroxiureia que a gente usa para anemia falciforme, o AZT, que era um antirretroviral que a gente usava para tratamento de pacientes HIV positivo e SIDA, né, podiam causar macrocitose. Outra causa extremamente comum, extremamente frequente de macrocitose, de VCM aumentado, é o álcool. Né? Pacientes que fazem um uso mais abusivo de álcool podem ter macrocitose. Então, não é toda macrocitose que é necessariamente uma anemia megaloblástica. Essa é uma questão interessante e importante de ser levada em consideração. E aí, quando a gente fala de anemia megaloblástica em si, a gente tem duas causas principais: deficiência de ácido fólico e deficiência de vitamina B12. O ácido fólico, ele tem uma origem mais vegetal, enquanto a vitamina B12 tem uma origem mais animal, né? Principalmente ali carne vermelha e ovo, né? E aí, vamos passar para elas então. Quando a gente fala de vitamina B12, a gente está falando de uma vitamina que ela tem um complexo sistema de absorção. Não é muito fácil de ser entendido de fato. Esse esquema do UpToDate ele traz exatamente isso. Quando você tem o consumo de vitamina B12, né, você vai ter que ter uma absorção desta vitamina ligada a um componente chamado fator intrínseco. E esse fator intrínseco é produzido pelas células parietais gástricas. Percebam o seguinte: a B12 ela não se liga imediatamente ao fator intrínseco no estômago. Na verdade, exige uma etapa anterior em que você tem uma proteína produzida na saliva, tá?
se eu não me engano, cubilina. Essa cubilina se liga à vitamina B12 no estômago, só que quando chega no intestino delgado, em contato ali com as enzimas pancreáticas, você vai ter o descolamento dessa B12 da cubilina e a sua ligação com o fator intrínseco. E percebam o seguinte, ela é a mucosa no ilho terminal que vai ter a absorção do complexo B12 fator. Na verdade, não é a absorção do fator intrínseco, mas precisa dessa interação do B12 com o fator intrínseco necessariamente, tá? Para você conseguir ter a absorção da vitamina em nível ali de ilho, em nível de intestino delgado, numa parte mais terminal, no ilho terminal. A vitamina B12 ela tem duas importantes atuações. No ponto de vista de fabricação de bases nitrogenadas para superfícies celulares e para medula óssea, como a gente vai discutir daqui a pouco. Aqui, o importante a ser colocado é que ela tem um cofator para a atuação, que é o ácido fólico. O ácido fólico, ele é a vitamina B9, ele entra numa cascata, né, em que você tem ali a oferta e a incorporação de diversos átomos de carbono na sua estrutura, que vão mediar a síntese de metionina, que é um aminoácido, e vão intermediar também a síntese de bases nitrogenadas. Então, para que eu tenha uma síntese de bases nitrogenadas, né, para a atuação dessa enzima chamada timidilatosintase ou timidina sintase, né, a partir da desoxiuridina, né, o uracil para se transformar em timidina de base nitrogenada, eu preciso de via de ácido fólico íntegra, preciso de via de B12 também íntegra. Sem isso, o que vai acontecer? Quando eu tenho uma divisão celular, e aí vocês detestam isso, o pessoal da graduação falta nessa aula, quer morrer, né, por conta disso, né? Lembrar que antes da divisão do núcleo, você tem na fase de síntese, na fase S do ciclo celular, tem uma duplicação de citoplasma. Então, primeiro o citoplasma vai se duplicar, para depois você ter um aumento do núcleo, e para que eu tenha essa duplicação do núcleo pré-mitose, eu preciso de base nitrogenada. Então, o conceito aqui, ele é extremamente importante. Por quê? Se eu tenho deficiência de ácido fólico e ou vitamina B12, o que vai acontecer na medula óssea é, quando os precursores eritróides, eles vão se dividir para formar outras duas hemácias, o que vai acontecer? O citoplasma, ele vai se duplicar de tamanho ou quase duplicar de tamanho, mas o núcleo não vai conseguir. Você vai ter o que a gente chama de uma assincronia núcleo-citoplasmática. Por que isso é importante? Isso justifica a principal manifestação clínica de doença. O paciente tem uma hemácia com macrocitose propriamente porque ele tem uma diferenciação de núcleo citoplasma que faz com que o citoplasma fique muito grande e sem uma divisão completa do núcleo. O que vai acontecer? Esses precursores eritróides vão ser destruídos já na medula óssea. Você vai ter o que a gente chama de uma eritropoese ineficaz. Mas a deficiência, principalmente de vitamina B12, ela vai trazer outras manifestações extremamente importantes, tá? Que a gente vai comentar depois. E lembrar desse conceito aqui, por mais que a ligação da B12 com o fator intrínseco, ela não seja feita desde o início lá no estômago, e sim a sua integração após as enzimas pancreáticas que vão fazer com que essa cubilina aqui, aptocorrina. Lembrei, a cubilina estava aqui embaixo. Essa aptocorrina aqui na salivar, ela vai se ligar a B12 primeiro e após a atuação das enzimas pancreáticas é que essa B12 vai se ligar ao fator intrínseco e aí sim a ligação lá no ilho terminal. Eu preciso, para a absorção de vitamina B12, portanto, de uma mucosa de estômago que produza fator intrínseco, e eu preciso de um ilho terminal íntegro para que você consiga ter essa absorção da vitamina.
Uma vez que ela esteja dentro do enterócito, ela vai seguir pela circulação aí por uma proteína plasmática chamada transcobalamina. Belezinha? Vitamina B12. E o ácido fólico, na verdade, é bem frustrante, né? A absorção dele, a partir de origem mais vegetal, gente, ele se faz a partir ali de jejum, tá? Ele não chega a precisar ali do ilho terminal, mas tem algumas questões importantes associadas à deficiência de ácido fólico, tanto do ponto de vista individual, porque deficiência de ácido fólico não é tão incomum assim na população geral, tá? De vez em quando eu pego ali em consultório, tá? Uns pacientes com uma deficiências graves de ácido fólico, pronto-socorro eu também pego bastante. Mas tem uma questão social que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Então, lembrar que para a síntese de bases nitrogenadas, a transformação de uracilo em timidina pela timidilato sintase, eu preciso de oferta de carbono a partir desse metabolismo de ácido fólico, né? Ácido fólico, de hidrofolato, depois a forma de metileno, depois a forma de tetrahidrofolato, e para essa conversão dessas diferentes formas do ácido fólico, eu preciso da atuação de vitamina B12, que também vai atuar, e aqui é mais especificamente a B12, na conversão de homocisteína em metionina. E aí a gente vai ver que isso tem uma implicação em termos de manifestação clínica associada à deficiência de B12. Tá? Aqui de novo mais um esquema do UpToDate, né, que ele mostra a conversão de homocisteína em metionina, tá? A partir da transformação da metilcobalamina em cobalamina pela entrega de um resíduo de metil aqui para a molécula. E aí você precisa disso para a formação de bases nitrogenadas e síntese de purinas, e aí conversão de uracil em timidina. Beleza? Causas de deficiência de ácido fólico. Falei para vocês então que ácido fólico tem uma origem mais vegetal. E aqui a gente tem uma grande questão de deficiência nutricional. Ah, Chico, para sim, deficiência nutricional. Mas percebam, não é só um consumo ruim de pouca quantidade de verdura, não. Aqui, para pacientes, por exemplo, com alcoolismo grave, que já estão numa fase de uma desnutrição grave, que já estão numa fase em que eles podem começar a trocar bebida por comida, ou seja, eles bebem muito álcool mais do que eles se alimentam, a deficiência de ácido fólico ela pode se manifestar em até 3 meses, porque os estoques de ácido fólico que a gente tem no nosso organismo vão possibilitar aí uns 3 mesezinhos aí de reserva. Por que que esse é um conceito importante? Quando a gente estava ali no Brasil do século XX, ali início do século XX, até meados do século XX, na verdade, a gente tinha uma grande quantidade de crianças, né, de gestantes com defeitos de tubo neural no embrião, seja anencefalia, seja espinha bífida cística. Hoje em dia no Brasil, se vocês repararem, todo o componente de farináceo, de farinha, tem reposição de ácido fólico. Isso é extremamente importante em termos de população geral, que isso reduziu a incidência de anencefalia e espinha bífida cística, né, ali no embrião. Isso é uma questão importante porque grávida precisa repor ácido fólico, principalmente no primeiro trimestre de gestação. Por que isso? Porque o ácido fólico é que vai fazer com que haja esse fechamento de uma estrutura embrionária chamada tubo neural, que na parte superior vai ser responsável pela formação do fechamento da cabeça e indução de formação de cérebro, de tecido nervoso cerebral, quanto mais inferiormente eu tenho ali o fechamento da medula espinhal, da pele ao redor da medula espinhal. Uma vez que a gestante no primeiro trimestre não faça essa reposição, a chance de defeito de tubo neural ela é um pouco maior, ainda que com essa reposição que a gente tenha em farináceos aqui no Brasil, isso reduza bastante. Vocês sabem que eu tenho um aluno que começou a fazer medicina na Bolívia, e ele falou para mim, Chico, olha que coisa, lá é muito comum, eu não sei se é muito comum, mas é assim, de população geral, mas você ainda consegue observar gestantes com anencefalia, com espinha bífida cística, né? E
qual é a questão? Às vezes não é só a questão da reposição do ácido fólico na farinha, mas tem uma coisa que é extremamente importante. Lembrar que alguns medicamentos, principalmente anticonvulsivantes, como fenitoína, às vezes ácido valproico, carbamazepina, elas que são usadas medicamentos para a epilepsia, elas vão competir pela absorção de ácido fólico do intestino delgado. Isso faz com que você tenha uma predisposição dessas pacientes, mais ainda do que na população geral, a uma deficiência de ácido fólico e defeito de tubo neural se ela for uma mulher em idade fértil. Então, é uma cautela a mais que a gente tem que ter nesse tipo de paciente, nesse grupo de pacientes, tá? Isso é uma questão aqui importante. Tá bom? Aqui o UpToDate fala, né, sobre uma dieta inadequada por uma desnutrição, uma dieta muito restritiva, uso crônico abusivo de álcool, distúrbio de substâncias que levam a uma quantidade de alimentação mais reduzida, consumo de comida que é excessivamente cozida, que vai inativar folato, tá? Redução da ingestão de vegetais de folha verde escura, a doença celíaca levando a uma má absorção intestinal e intestino delgado, doença inflamatória intestinal pode levar também a deficiência de ácido fólico, né? Aqui, mais do ponto de vista do Crohn, que pode acometer intestino delgado, aqui ele repete doença inflamatória intestinal ou outras infiltrações ali de intestino, síndrome do intestino curto, cirurgia bariátrica, de novo, né, se você tem um bypass do adenal, você pega aquela boca do estômago e joga numa parte ali de intestino delgado muito terminal, você perde a absorção de uma série de nutrientes e de vitaminas, né? Metotrexato, trimetoprim, álcool e fenitoína podem também prejudicar a absorção, ainda que no caso do álcool está muito mais associado à deficiência ali nutricional, e lactação, gestação, e aqui é uma coisa que eu vou falar constantemente com vocês. Lembram da questão da síntese de bases nitrogenadas? O que vai acontecer? Quando você tem qualquer estado corporal sistêmico que te induz a uma multiplicação celular excessiva e muitas vezes excessiva e não efetiva, você gasta a sua reserva de ácido fólico. Isso acontece em casos de hemólise crônica, como em pacientes com talassemia beta, anemia falciforme e outras doenças hemolíticas hereditárias, que vai ser tema aí dos próximos vídeos das próximas semanas, precisam repor ácido fólico. Além disso, né, eczema severo, dermatite esfoliativa extensa também podem predispor, principalmente nas suas formas crônicas de doença, né, a deficiência de ácido fólico precisa repor também por conta desse turnover celular aumentado. Belezinha? É importante aqui porque é uma coisa que às vezes a gente esquece. Já na deficiência de vitamina B12, as causas aqui são um pouquinho mais ricas, porque aqui a reserva que a gente tem de vitamina B12 é em torno de 5 anos. Vegetarianos e principalmente veganos, aí o vegano é aquele que não pode se alimentar de nada de origem animal. O vegano ele tem um risco ainda maior de deficiência de vitamina B12, porque o vegetariano ainda se alimenta de ovo, ele ainda consegue ter essa reposição. Mas é uma coisa que, nossa, o que eu faço com um vegano? Você repõe B12 via intramuscular. Às vezes você repõe B12 via oral para esse paciente. Talvez esse paciente consiga, por via oral, fazer a absorção intestinal dele de cobalamina ali no ilho terminal. E tá tudo bem. É um paciente que está sob risco e que eu estou tentando manejar da melhor maneira possível. Tá? Parece óbvio, mas isso aqui exige um certo raciocínio que não é muito óbvio, tá? A deficiência de vitamina B12, existe uma outra causa que ela é importantíssima e que a gente esquece, que é a chamada anemia perniciosa. O que é essa anemia? Você forma anticorpos contra o fator intrínseco lá no estômago ou contra a própria célula parietal gástrica, que vão fazer com que o fator intrínseco tenha uma redução de sua produção em nível estomacal, fazendo com que não haja absorção de B12 via ilho terminal. Isso aqui é extremamente importante, porque aqui normalmente você tem um acompanhamento com outras doenças autoimunes, com lúpus, com vitiligo, né, com hipotireoidismo, né? Então são
uma causa que você suspeita, o paciente tem ali o hipotireoidismo, um vitiligo, uma doença autoimune, principalmente lúpus, tem um VCM muito alto, uma anemia e outras alterações do hemograma que a gente vai falar, talvez aqui você possa estar diante de uma anemia perniciosa. Gastrectomia e cirurgia bariátrica, que nem se fala. Se você tira uma porção do estômago que tem grande quantidade de células parietais e ou faz um desvio intestinal muito grande, às vezes ali acometendo o ilho, você tem que repor B12. Mas lembrar, qual é a principal causa de anemia no paciente com bariátrica? Essa é pegadinha de prova. É anemia ferropriva. É anemia ferropriva. B12 pode ser uma causa, mas não é a mais comum. Belezinha? Muito bem. A gente tem causas aqui como a pancreatite crônica, que é um conceito importante. Na pancreatite crônica, eu tenho uma insuficiência na produção das enzimas pancreáticas. Isso vai fazer com que não haja o descolamento daquela proteína que a gente falou ali na via salivar, né, na apitocorrina. A apitocorrina ela não vai conseguir se desligar da B12 sem as enzimas pancreáticas. Então, o que vai acontecer? Se eu não tenho esse desligamento, o fator intrínseco não se liga na B12, você não vai conseguir absorver, tá? Então, são pacientes que têm um aumento de risco aí de deficiência de vitamina B12. Doença celíaca pode ser também. Síndrome de crescimento bacteriano. Você tem condições em que você tem ali no intestino uma predisposição à multiplicação bacteriana que vai consumir os níveis de B12 no local. O Gibocitrocephalus latus, tá? Esse aqui, gente, uma verminose de quem come muito sushi cru, né? Ah, mas todo sushi é cru. Sim, mas por exemplo, eu adoro hot roll, né? É frito. Mas só para vocês entenderem, é um vermezinho que fica dentro ali de peixe cru e que também pode espoliar os seus estoques de B12 ali via intestinal, tá? Não é tão incomum, não. Mas é difícil de diagnosticar. Eu nunca consegui, mas o fator de risco é esse alimento aí de sushi, tá? Só para vocês entenderem. Dieta ali, mãe amamentando com deficiente de B12, lembrar que você tem uma espoliação ali de vitamina B12 também por turnover celular, ainda que nesse caso as condições de turnover celular para levar a deficiência de B12 aqui é mais incomum, porque o estoque que a gente tem é bem maior do que de ácido fólico. Ácido fólico você perde em 3 meses, B12 você perde em 5 anos. Então leva um tempo até isso acontecer. E agentes que impedem a absorção, a gente tem aqui vários, mas aqui eu chamo a atenção das biguanidas, aqui principalmente metformina para paciente diabético. Tem que ficar dosando vitamina B12 aí de 3 em 3, de 6 em 6 meses, é importante. E inibidor de bomba de prótons, omeprazol, tá? Também pode levar a uma deficiência de B12, tá bom? Porque elas impedem a absorção ou o metabolismo aí da vitamina. Aqui eu coloquei os aspectos clínicos, né? Prevenção de ácido fólico, né? Então, defeitos de tubo neural para pacientes gestantes, principalmente no primeiro trimestre, por conta aí de espinha bífida cística e de anencefalia. E cuidado com pacientes que usam anticonvulsivantes que têm epilepsia de base no primeiro trimestre de gestação. Podem comprometer essa absorção intestinal de ácido fólico. Pacientezinhos que usam leite de cabra, tem que repor ácido fólico nas crianças, tá? Nesse caso, tá bom? Porque é um leite que classicamente se associa aí a níveis reduzidos de ácido fólico e esses pacientezinhos têm que fazer reposição aí na pediatria. Antimetabólitos, principalmente metotrexate, você tem que dar um pouquinho de ácido fólico também, tá? Porque eles expoliam um pouco aí a vitamina em termos de metabolismo. E lembrar, anemia falciforme e outras condições hemolíticas crônicas, como talassemia beta, por exemplo, também você tem que repor pelo alto turnover celular. Em termos de B12, cuidado com pacientes vegetarianos ou veganos, pacientes com cirurgia gástrica ou cirurgia bariátrica, isso aqui também é um conceito importante, gente. Às vezes o paciente não fez bariátrica, às vezes o paciente teve uma úlcera há uns 20, 30 anos atrás e tirou uma boa parte do estômago. Aqui você pode ter deficiência de B12 também. Se você retira uma parte do estômago que tem muita célula parietal, você reduz a quantidade, a disponibilidade de fator intrínseco para ser ligado na vitamina B12. Então é um conceito importante. Doença de intestino delgado, aqui classicamente doença de Crohn, ela vai levar uma ileite terminal mais grave e isso compromete em alguns pacientes a absorção de B12, tá?
Aqui você vai ter uma anemia macrocítica, mas você vai ter sintomas neurológicos associados. A gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente, tá? Aqui é uma causa mais incomum, que é a exposição a óxido nitroso, né? Pacientes que têm um certo vício, né? Profissional de saúde que tem certo vício de anestésico inalatório, né? Aí você pode ter redução de vitamina B12 também, mas é uma causa mais incomum. Aqui, na deficiência de B12, a gente tem algumas manifestações clínicas que são um pouco mais específicas, né? A glossite atrófica, ela pode acontecer na anemia megaloblástica de maneira geral, muito semelhante ao que acontece na anemia ferropriva, né? Você tem uma língua despapilada e aqui a justificativa é propriamente porque essa síntese epitelial ali das papilas gustativas fica comprometida. Mas no caso da deficiência de B12, aqui você pode ter um escurecimento de língua, você pode ter um escurecimento aqui de áreas de pele por conta de uma questão no metabolismo da B12 interferindo na produção melanocítica, de melanina pelos melanócitos na pele. Ela vai induzir a um aumento nessas áreas. Percebam, não é exatamente o que a gente espera, por exemplo, numa doença de Addison, numa adrenalite autoimune, em que você tem escurecimento aí de mucosas. É um aspecto um pouco diferente, até porque o que o UpToDate coloca é que na deficiência de B12, com essa hiperpigmentação cutânea que a gente está vendo aqui, hiperpigmentação de língua associada a B12, né? Ela se resolve com tratamento. Ó, que bonitinho. Você repõe B12 e melhora tanto a questão da língua, que fica mais, né, hipercrômica, né, quanto também em termos de pele, principalmente de indivíduos aí de pele negra, tá? Isso aqui em nada tem a ver com a questão de adrenalite autoimune, tá? Com a formação de aumento de PONC, porque você tem redução de cortisol pela adrenalite autoimune, tá? É só para vocês terem ideia de que é uma manifestação clínica possível, tá? Do ponto de vista laboratorial, lembrar, eu tenho uma hemácia que não consegue produzir base nitrogenada. Então, na fase S, aumenta a citoplasma. Ó o citoplasma grandão. Ó o citoplasma grandão dessas células, ó. Principalmente aqui, ó, desse precursor eritróide. Ó que bonitinho. Mas, Chico, não tem só hemácia aqui. Tem leucócito também. Já chegaremos lá. Esse é um conceito importante que eu preciso passar. E aí o que vai acontecer? O precursor eritróide, muitos deles vão ser destruídos antes de sair da medula óssea, porque percebam o seguinte, o corpo vai identificar isso como uma célula normal. Célula normal vai para a apoptose. Célula normal é captada por macrófago para ser destruído. Então você tem uma eritropoese ineficaz, níveis de LDH extremamente elevados. Ah, quando vem nível de LDH e anemia, já pensa em linfoma. Não é para pensar em linfoma. A principal causa, inclusive uns níveis de LDH muito altos, principalmente deficiência de B12 faz isso aqui. Reticulocitopenia, eu não tenho precursor eritroide, igual na ferropriva. Reticulócito também é baixo, tá? VCM elevado, acima de 100. O tamanho das hemácias, ele é grande, ele é mais aumentado, tá? E aqui, ó, o que a gente pode observar no sangue periférico? Você tem aquelas hemácias que não são destruídas, muitas delas seguem para sangue periférico às vezes. Você tem a sincronia núcleo-citoplasmática, você tem um citoplasma grande, azurófilo, bem azulzinho, o que sugere uma imaturidade do ponto de vista ali celular, com um núcleo que não está conseguindo se dividir. Então, o que a gente deveria ver? Eu deveria ver o citoplasma e o núcleo tendo o mesmo nível de maturação, com eles reduzindo de tamanho ao mesmo tempo e com eles com um núcleo que deveria estar sendo reduzido e posteriormente sendo expulso para formar a hemácia madura. Aqui não. Eu tenho um citoplasma muito grande ainda que está no sangue periférico. Eu tenho um núcleo ainda muito grande, só que, ó, isso aqui deveria dar origem a duas células. Não consegue. Não consegue. E às vezes, por mais que o citoplasma esteja maduro e já conseguindo
ter uma redução em níveis posteriores de maturação de precursor eritróide, o núcleo não divide. O que vai fazer ainda com que o VCM dessas células fique aumentado. Mas tem uma coisinha. Eu falei para vocês que base nitrogenada é só hemácia que precisa para se dividir? Não, não, não. Por isso que deficiência de ácido fólico e vitamina B12 não pode dar só anemia. Tem paciente que fica só com anemia, mas tem paciente que faz neutrófilo baixo, neutropenia abaixo de 1.500 e plaquetopenia menor que 150.000. Por quê? Porque os precursores de leucócito e de plaqueta precisam de ácido fólico e B12 para conseguir fazer divisão celular. Oh, fiquei no escuro aqui. Deixa eu ver se a minha luz volta. Belezinha? Então, é um conceito importante porque nem sempre você vai ter um paciente que vai ter só anemia com o VCM aumentado. Você vai ter um paciente, às vezes, com plaqueta mais alta, com plaqueta mais baixa. Você vai ter um paciente com uma neutropenia associada. Então, são manifestações clínicas extremamente importantes e que são comuns, e às vezes com LDH muito alto. E aí você já pensa, ah, é leucemia, ah, é linfoma. Não, não é não, fique em paz. Às vezes é só uma deficiência mesmo de ácido fólico, de vitamina B12. Mas tem uma coisinha a mais, como sempre. Lembram dessa outra reação aqui que eu falei para vocês, que é a B12 só que faz parte, que vai mediar essa reação da metionina sintase, que transforma homocisteína em metionina? Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante porque justifica por que na deficiência de B12 eu tenho sintomas neurológicos e na deficiência de ácido fólico eu não tenho. Isso é um conceito importante. Gente, minha luz deve ter acabado e eu vou ajustar aqui uma coisinha. Então, esse é um conceito importante, gente, que a gente tem que ter, porque deficiência de B12 pode se manifestar do ponto de vista neurológico de duas maneiras principais. Pode se manifestar a partir de polineuropatia periférica, formigamento, parestesia de mãos e pés, e pode se manifestar também do ponto de vista de síndrome demencial, é uma das grandes causas reversíveis de demência. Por quê? Uma das hipóteses que a gente tem é que a gente tem aumento desses precursores aqui, do nível da síntese de homocisteína e metionina, que vão acabar se acumulando, principalmente ácido metilmalônico, que pode ser tóxico aos neurônios, como você também pode ter uma interferência um pouco mais direta na mielinização de determinadas fibras neurais. Percebam, só a B12 faz essa reação. Ácido fólico, não. Por isso que eu posso ter tanto na deficiência de B12 quanto de ácido fólico, comprometimento de síntese de DNA, com anemia, com LDH aumentado, com eritropoietina ineficaz, eventualmente neutropenia, eventualmente plaquetopenia. Mas os sintomas neurológicos associados a todos esses quadros, com polineuropatia, com síndrome demencial, eu só vou ter na deficiência de vitamina B12. Belezinha? É um conceito muito importante que vocês têm que ter para a vida prática de vocês. Beleza? Então lembrar, toda macrocitose é anemia megaloblástica? Não. Medicamentos como hidroxiureia, álcool, podem aumentar a VCM sem você ter anemia megaloblástica associada. A anemia perniciosa é um tipo específico de anemia que causa deficiência de B12, por você formar anticorpo anticélula parietal e antifator intrínseco, e está associada a condições autoimunes. E aqui eu tenho que quadros neurológicos são causados por deficiências de B12 e não por ácido fólico. Então, paciente com macrocitose, com anemia ou leucopenia, principalmente as custas de neutrófilo ou plaquetopenia, com polineuropatia periférica, com síndrome demencial. Você pode eventualmente ter tabes dorsais, né, que é aquele acometimento ali de corno posterior de medula espinhal por deficiências de B12, né, que são fibras muito mielinizadas ali nos fascículos grácil e cuneiforme, associados aí à doença. Reposição. Ácido fólico
aqui no Brasil via oral, 5 miligramas dia, e vitamina B12, a gente tem as formulações de comprimido. Então, se o paciente não tem uma bariátrica, não tem uma cirurgia prévia de estômago que leve a uma déficit ali na absorção de vitamina B12, né, você pode fazer, no caso de uma cirurgia bariátrica, no caso de uma anemia perniciosa que o paciente tenha, as formulações intramusculares, que tem várias no mercado. A que eu mais uso é a Crono-B, que são 5.000 microgramas, tá? E aí, é aquilo, gente, é uma briga que eu tenho com o farmacêutico que eu não tenho mais. No seguinte sentido, você pode fazer aí 6 a 8 ampolas de vitamina B12 via intramuscular sem ter toxicidade. Tem farmacêutico aqui em São Paulo que não vende. Ah, é porque a dose é muito alta, porque vai intoxicar. O próprio UpToDate fala que não existe dose tóxica de vitamina B12 descrita em literatura. Não existe nem efeito colateral associado à intoxicação de B12 registrado em literatura. Então, a briga que eu não tenho mais, assim, francamente, eu não tenho mais essa briga. Eu faço a reposição 1 a 2 vezes na semana até completar 6 doses. E deixo e sigo a vida. E é isso que eu tenho, entendeu? Porque não tem muito que possa fazer, tá? A gente é profissional de saúde, a gente trabalha em conjunto, há divergências entre essas questões de aprendizado, e aquilo, médico não é o senhor de toda a verdade, não é o senhor absoluto de tudo, e não deve ser mesmo, tá? Porque a gente tem muito profissional médico aí complicado, né? E assim a gente tem que se adequar ao que às vezes ali outros profissionais exigem ou que preferem. E aí é o que a gente tem para hoje, não tem muito jeito. Belezinha? Bibliografia up-to-date, também repito o que eu falei no vídeo de anemia ferropriva. Cécio, Harrison, vão ter vários dos elementos que eu falei para vocês aqui hoje. Dá para fazer essa correlação para você que está estudando aí para residência ou que já está fazendo uma revisãozinha aí de hemato na hora que se formar. Belezinha? Certinho? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.